E aí, pessoal, tudo bem? Durante meu processo do programa de emagrecimentos, né, ao longo desses anos que eu venho trabalhando com várias pessoas, eu percebo cada vez mais algumas coisas que são quase que senso comum, mas que muitas vezes ou não têm efeito nenhum ou atrapalham ah, os processos de emagrecimento das pessoas. Então, eu coloquei esse nome desse vídeo, né, como que as dietas mais impedem as pessoas de emagrecerem do que ajudam. Mas eu quero dar um outro exemplo antes, que é bem interessante. A maioria das pessoas que estão tentando emagrecer, elas estão preocupadas com o peso que um aparelho mostra, né, que é uma balança. Então, para ela, o número que está ali na balança, o número de quilos que ela pesa de acordo com o aparelho, é o importante. Aí ela define se ela está acima do peso ou abaixo do peso pela quantidade de quilos que ela pesa. E, de certa forma, isso tem uma certa lógica, mas também em alguns pontos não tem. Por quê? Primeiro, a nossa massa corporal é constituída de várias coisas, inclusive músculos, gorduras e tudo mais. E depois que você acabar esse vídeo, digita lá no Google alguma coisa parecida com proporção, músculo e gordura, alguma coisa assim, e vai em imagens. Você vai ver uma imagem que tem uma caneta Bic, uma porção assim de alguma coisa e uma porção pequena de outra. Essa grande, se você entrar no site e ver, é 1 quilo, se eu não me engano, de gordura, e a outra pequena é 1 quilo de músculo. Então, o que acontece? O músculo é mais denso que a gordura e automaticamente ele pesa mais. Mas tudo bem, né? Então eu quero emagrecer, eu tô com 75 quilos, eu quero pesar 70. Aí, muitas vezes, essa pessoa começa a fazer atividades físicas, uma caminhada, uma atividade, uma academia mesmo, né? Algum treino funcional, alguma coisa assim. E ela começa a se sentir bem com ela mesma. Por exemplo, ela, ao longo depois de uns, sei lá, alguns dias ou semanas fazendo aquele treino, ela começa a sentir que ela tá cabendo melhor nas roupas, ela se olha no espelho e tem um efeito legal, né? Ela se sente melhor olhando no espelho visualmente mesmo, ela coloca a mão no corpo dela e fala, nossa, parece que eu estou emagrecendo, parece que eu estou ficando mais definido ou definida. E aí, essa pessoa tá lá, né, super feliz, daí ela acha assim, eu já devo ter perdido uns 4 quilos. Vai na balança da farmácia, que inclusive poderia estar desregulada, né, diga-se de passagem, e ela vê que ela não perdeu nenhum quilo, ela continua lá com o mesmo peso que ela estava anteriormente. Aí o que acontece com essa pessoa? Normalmente ela se frustra, ela fica chateada e ela esquece todo o ganho que ela estava tendo, ela esquece o espelho, ela esquece como que é sentir o corpo, olhar para o corpo, colocar as roupas, ela esquece tudo isso e dá valor pro número que está ali na balança. Então, olha a inconsistência inicial, né? O que a pessoa quer quando ela for na praia? Que as pessoas vejam o corpo dela, por exemplo, e vejam que ela é magra, ou que ela se sinta bem, ou que as pessoas se sintam atraídas por ela, seja lá o que for, tá? Eu estou dando esses exemplos porque são exemplos que o pessoal fala mais mesmo nos programas de emagrecimento. Ela quer isso, ou ela quer que alguém olhe para ela na praia e fale, essa pessoa deve pesar 69 quilos. O que ela quer, né? Que resultado ela quer efetivamente? Que as pessoas saibam o peso que ela tem na balança, ou que as pessoas, ou ela mesma, se sintam bem, ou se agradem com o corpo dessa pessoa, né? E eu nem estou falando aqui de saúde, eu estou falando de resultado na balança. Agora, vamos pensar uma coisa. Pense comigo aqui. Se você está se sentindo melhor com o seu corpo, se você sente que você definiu um pouquinho, emagreceu um pouquinho e tal, e na balança deu a mesma coisa, o que é óbvio pra gente, pessoal? Que você ganhou massa muscular, você ganhou massa magra e perdeu gordura, porque se você não tivesse perdido gordura, você não estaria se sentindo mais magro ou mais magra. Então, se você ganhou massa e perdeu gordura, o seu corpo ficou mais definido e tudo mais, só que como a gordura pesa mais do que... Desculpa, como o músculo pesa mais do que a gordura, o resultado
em peso, né, em massa, como é o correto dizer, não mudou. Não mudou porque o peso do seu corpo manteve o mesmo, mas você agora tem músculo. E olha que interessante, a quantidade de músculo que o nosso corpo tem, o corpo precisa gastar mais calorias e a gente precisa se alimentar mais para conseguir manter esses músculos. Então, quanto mais músculos uma pessoa tem, de certa forma, é como se o metabolismo dessa pessoa fosse mais rápido. Porque sem precisar fazer nada, o corpo dela queima mais caloria e, naturalmente, né, um dos processos de queima de caloria, e eu estou falando isso com base em coisas que eu leio, né, coisas que eu venho estudando, não sou autoridade nesse assunto, tá? Mas eu convido você também a pesquisar também sobre isso, para ter as informações mais completas, mais científicas, com os nomes científicos. Mas as pessoas queimam caloria e elas também queimam gordura. Um dos processos da queima calórica é queimar gordura. Ou seja, quando a pessoa tem mais músculos, ela queima mais gordura. E ela pode, de certa forma, até comer um pouquinho mais para manter aquele corpo. Às vezes acontece da pessoa ter ganho peso. Ela está se sentindo melhor, está se sentindo mais magra e tal, vai na balança e vê que ela ganhou peso. O que significa que ela ganhou na proporção de massa magra mais do que ela perdeu de gordura, né? No que se refere a peso. Então, isso também é bom, porque a pessoa teve mais ganho de massa magra. Ao longo do tempo, ela vai perder mais gordura. Ah, mas qual o problema, né? Se eu estou falando tudo isso, mas tudo bem, mas e se eu quiser, e se eu for na balança e ver que eu perdi peso? Se você for na balança e você ver que você perdeu peso, que você pesava 75 e agora você pesa 73, e você ficou um tempo fazendo caminhada, alimentação, controlando a alimentação e tudo mais, tudo bem, você pode ter perdido gordura, mas você também pode ter perdido músculo. E se você perder o músculo, que é o que é mais comum quando as pessoas fazem algumas dietas meio sem saber exatamente o que estão fazendo, elas simplesmente diminuem a quantidade de alimentos e qualidade, às vezes, de alimentos e tal. O mais comum é que ela tenha perdido massa magra, tenha perdido gordura. Então, o resultado se dá na balança, só que o corpo da pessoa também vai precisar gastar menos calorias para se manter e isso, de certa forma, é como se atrasasse o metabolismo da pessoa. Então, ela vai ter a ilusão de que ela perdeu 2 quilos, mas pode ser que ela tenha perdido 2 quilos ou 1,5 kg de músculo e meio quilo de gordura, e isso não é interessante para o corpo. Então, eu quis falar isso, e eu até achei que eu ia falar um pouquinho mais rápido, já está em 8 minutos o vídeo, mas tudo bem. Eu quis falar isso para mostrar como existem alguns paradigmas sobre peso, sobre alimentação, que a maioria das pessoas não pararam para pensar, mas se elas forem parar para pensar, elas vão chegar em conclusões diferentes sobre isso. E agora sobre o assunto do vídeo principal, né? Fazer dietas pode nos atrapalhar ou nos impedir de manter um peso que a gente deseja, né? Manter um corpo que a gente deseja a longo prazo. E isso se dá através de um efeito psicológico bem simples. Na hora que eu falo para mim mesmo, na minha cabeça, que eu estou fazendo dieta, ou regime, ou seja lá o que for, que eu estou dando um nome diferente para aquilo, o que eu estou falando? Que eu estou agindo de uma forma que não é natural para mim. Se eu tenho que transformar o que deveria ser uma alimentação natural, uma alimentação saudável, se eu tenho que dar um nome especial para aquilo, eu já estou dando um sinal para minha mente de que em algum momento eu vou voltar ao meu natural. Olha que problema, né? E o meu natural provavelmente é o jeito que eu vinha me alimentando. Então, quando as pessoas fazem dieta, elas falam, vou fazer dieta porque eu preciso perder X quilos. 2 erros, né? Um é dieta, outro é falar quantos quilos ela precisa perder. Eu vou fazer uma dieta até chegar em tantos quilos e tal, porque aí eu vou me sentir bem comigo mesmo, ou mesma, né? E aí eu fico melhor, eu vou me sentir feliz e tal. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela faz dieta, mas quando a pessoa está fazendo uma coisa pelo que ela chama de força de vontade, eu costumo dizer, né, que não existe força de vontade, o que existe é atenção consciente.
Então, eu fico colocando minha atenção em alguma coisa e enquanto eu lembrar daquilo, eu faço. Vai chegar uma hora que eu não vou lembrar, porque minha atenção consciente, ela é muito limitada em relação à quantidade de coisas que eu tenho para pensar durante o dia. Então, se minha cabeça está 100% focada lá em quanto eu tenho que comer, quanto eu posso comer e tudo mais, eu até vou conseguir alguns dias fazer uma dieta, né? Fazer um regime, seja lá o que for. Tem gente que dá outros nomes, por exemplo, reeducação alimentar, mas a pessoa só faz reeducação alimentar até ela emagrecer, porque ela não programou a mente dela profunda para ir em busca desses hábitos mais saudáveis. Então, ela está fazendo aquilo pela força de vontade. Reeducação alimentar só é reeducação alimentar se a pessoa programa o inconsciente dela para, depois que ela atingir o peso ideal, ela continuar fazendo aqueles hábitos, né? Tendo aquele estilo de vida. Mas muitas pessoas usam o nome reeducação alimentar, mas estão fazendo regime ou dieta. Então, se a pessoa faz isso por algum tempo, chega no peso que ela quer, e ela fala, legal, agora não preciso mais de dieta e tal, ela vai voltar para os padrões anteriores, muito provavelmente, e provavelmente você já fez isso, né? Se você está vendo esse vídeo, talvez você tenha alguma questão com emagrecimento, ou conheça alguém que tem. Provavelmente você, ou já fez, ou conhece pessoas assim, emagreceu, chegou no peso que queria e, estranhamente, né? Misteriosamente, engordou de novo. Mas como que pode, né? Eu tinha emagrecido. Você tinha, por algum tempo, usado sua atenção consciente, fazendo esforço para fazer uma coisa. Quando você tem essa atenção consciente, o que você tem que estar pensando? Eu não posso comer tal coisa, eu não posso tomar sorvete, eu não posso ir na fila no corredor de chocolate, eu não posso ir em tal lugar porque lá as pessoas, lá tem aquela torta, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E a pessoa fica gerando ansiedade, e ansiedade também é uma coisa que atrapalha a questão fisiológica do corpo, porque o cortisol, ele também faz o corpo perder massa magra e reter gordura e tudo mais. Dá uma pesquisada nisso, não acredita em mim. Então, a pessoa fica estressada e o estresse atrapalha também. E aí a pessoa fala, não, mas eu não posso comer, né? As pessoas que são magras, elas se alimentam bem. Mas uma pessoa que é magra, ela não acorda, ela não fica o dia inteiro preocupada se ela vai comer chocolate naquele dia ou não. Ela está pensando em outras coisas. Por quê? Porque a mente dela está programada para automaticamente ir em busca, né? Seguir uma rotina, na verdade. A pessoa não está pensando sobre o corpo, emagrecer, ganhar peso e tal. Ela simplesmente está agindo de uma forma que para ela é natural. Então, essa é a diferença das pessoas que fazem dieta e emagrecem e depois engordam de novo, e das pessoas que ou não precisam de dieta ou fizeram algum processo para emagrecer e depois que emagreceram conseguiram manter aquele novo estilo de vida. Então, o que essa pessoa que conseguiu fazer isso fez? Ela mudou dentro da cabeça dela, ela mudou uma parte que a gente chama na hipnose de mente inconsciente, que é aonde a hipnose entra e faz um processo de mudança. Quando a gente usa hipnose, não é um entendimento racional, consciente, de que a pessoa vai precisar ficar tentando se controlar, se segurar para não conseguir alguma coisa. A hipnose, ela muda o inconsciente. Só que existem formas naturais das pessoas fazerem isso, né? Existem muitas formas de as pessoas, de alguma maneira, conseguirem mudar a mente delas, mesmo sem hipnose. Por quê? O acesso com a nossa mente inconsciente, ele se dá durante o dia também. Mas, às vezes, a pessoa, em algum momento desses, ela consegue, né, fazer alguma mudança ali de uma maneira intuitiva mesmo, que gera isso. Do mesmo jeito que ela, em algum momento, aprendeu a desenvolver um vício, um hábito, algum transtorno, alguma obsessão. Ela se deu alguma sugestão e a mente dela continuou reproduzindo aquilo. Então, a gente muda também, né, mesmo sem saber que a gente está fazendo hipnose. Claro, a hipnose, ela vai direto ao ponto. Ela faz a mudança ali, ela vai aonde precisa ser mudado e ela muda aquilo que precisa ser mudado.
Mas as pessoas que tentam emagrecer pela força de vontade, elas não mudaram isso que precisa ser mudado. Então, o que ela faz? Ela faz o regime e o regime impede ela de obter aquele resultado, porque ela está dando um nome específico para alguma coisa que deveria ser natural. E aí, em algum momento, ela vai parar de pensar nisso. Seria a mesma coisa, por exemplo, né, a gente for pensar assim, fazer uma certa analogia. Qual é o tênis ou o sapato que você calça primeiro durante o dia? O esquerdo ou o direito? Provavelmente você não sabe agora, mas em algum momento você vai perceber, ou se você for uma pessoa que às vezes presta atenção em várias coisas assim, vai conseguir lembrar. Se você quiser colocar todos os dias o seu tênis ou outro, de manhã, logo que você acorda, ou o chinelo, né? Quando você ainda está ali acordando, aí você vai, pega o chinelo e vai no banheiro. Se você quiser fazer isso numa sequência diferente, você vai ter que prestar atenção naquilo. E para prestar atenção nisso, você vai ter que deixar de prestar atenção em outras coisas. Porque o nosso estado de atenção, né, a nossa capacidade de atenção é muito limitada. A hora que você parar de prestar atenção nisso, você vai voltar para o hábito anterior. Agora, esse exemplo que eu estou dando não tem emoção nenhuma, não tem praticamente valor nenhum associado a ele. Agora, quando a gente fala em emagrecimento, você coloca emoção junto, coloca valores, coloca o que outras pessoas pensam, o que você pensa, o que isso interfere na sua saúde, na sua vida. Então, é muito mais difícil você lembrar, né, de fazer tudo isso e criar um hábito por muito tempo, porque em algum momento isso vai passar a não ser tão urgente. Por que isso acontece? Às vezes para a pessoa é urgente emagrecer porque ela precisa ir numa festa, ir na praia, ir tal coisa. Aí ela quer emagrecer aquele peso específico. A hora que para de ser urgente, porque ela já atingiu aquele resultado, ela vai dar uma folga. E aí é nessa folga que ela volta para os hábitos anteriores. Que, vamos pensar, se você tinha hábitos que fizeram você engordar e você emagrece, se você voltar para aqueles hábitos que fizeram você engordar, você vai engordar de novo, né? É óbvio. Então, eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que é um tema muito interessante, é uma sacada muito interessante, que muitas vezes as pessoas acabam achando que elas precisavam de uma dieta para emagrecer, e aí elas veem que aquela dieta não funcionou e elas acham que elas não fizeram dieta o suficiente, ou não se esforçaram o suficiente, ou que elas precisariam ter feito mais dieta ainda ou comido menos ainda. E elas ficam entrando, mantendo esse paradigma de achar que é dieta, e se não resolveu é que ela fez errado, e na verdade não é a dieta é o que está impedindo ela disso. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que o que eu falei tenha sido interessante. Se você gostou, comenta aí o que você achou, segue o meu canal e, eventualmente, eu vou colocando coisas sobre hipnose, sobre PNL, sobre emagrecimento, e pode ser que tenha outras coisas que também interessem para você. Então, vou ficando por aqui. Abraços e até a próxima.